A quarta etapa é a definição da estratégia de mudanças. Então, você vai formular o plano estratégico de mudanças. Tá? Então, o plano é algo concreto, material. Né? Então, a estratégia, quando a gente fala planejamento estratégico, é algo abstrato, que está no mundo das ideias. Quando você pega a ideia e coloca no papel, aí você tem um plano. Então, inclui a análise, o planejamento, a seleção de estratégias que aumentam as chances de que os objetivos da mudança sejam alcançados. Mas tudo isso aqui tem que estar materializado no plano. Então, as estratégias devem considerar as restrições, tá? Então, sempre você tem restrições na empresa. Restrição primeira de tempo, disponível para planejar e executar. O tempo é o recurso mais igual do mundo, né? Porque não importa se você é bilionário ou se você é um mendigo. O tempo, o seu dia vai ter 24 horas, tá? Então, por isso que é o bem mais precioso do mundo, a gente pode dizer assim. Extensão das mudanças propostas. Isso aqui você deve ver qual é a restrição que tem quanto a você tentar expandir ali as mudanças propostas, porque se você colocar muita proposta de mudança, aí já pode ficar inviável para um determinado período de tempo que você quer. Então, talvez é melhor propor ali as mudanças que sejam factíveis para um momento e posteriormente propor outras, né? E com certa cautela. As características que devem ser mudadas, porque pode ter características que são mais difíceis de mudar. E para você mudar elas, você precisa primeiro mudar outras. Então, é uma restrição mudar ela, ao menos naquele momento. A disponibilidade de recursos, a atitude da organização frente ao risco de qualquer mudança, porque sempre vai ter um risco. E aí a organização, ela tem um perfil de risco. Pode ser uma organização que não tem um perfil de assumir tanto risco. Assim como as pessoas, os gestores também, têm seu perfil. Então, se não tiver muito alinhado com o perfil da organização, das pessoas que trabalham nela, o risco assumido, pode ser que não funcione, porque o gestor pode propor algo muito arriscado que as pessoas da organização não queiram, não se sentem confortáveis em fazer. Aí vai precisar motivar bastante para as pessoas assumirem esse risco, porque ele pode estar com um perfil de risco diferente do perfil da organização como um todo. Então, o gestor tem que estar atento. O que é o perfil de risco dele e o que é o perfil de risco da organização, que pode ser diferente. Capacidades organizacionais para introduzir e sustentar o processo de mudança. Então, tem que ser uma mudança que esteja dentro da realidade. Você não pode propor uma mudança que esteja fora, que as pessoas não têm capacidade, ou não têm perfil de risco. E a organização o problema pode até não estar nas pessoas, pode estar nos próprios recursos, infraestrutura, entre outras coisas da organização. Analise as alternativas. Que seria a análise das alternativas, que deve atender aos seguintes critérios. Correspondam aos ambiente externo prevalecente, então essas alternativas, se elas estão dentro aqui do que tem no ambiente externo, envolvam uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, de longo prazo, está nesse sentido aqui essa palavra, tá? Não necessariamente naquela conotação mais ambiental, mas aqui é de que duradoura aqui, né? Sejam consistentes com outras estratégias da organização, forneçam uma flexibilidade adequada para a organização, sejam compatíveis com a missão e com os objetivos organizacionais estabelecidos, sejam viáveis do ponto de vista técnico organizacional e factíveis também, do ponto de vista de recursos disponíveis. Muita coisa do que já estava também no tópico anterior, né? Mas, por exemplo, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente pensa em missão e visão da empresa como algo, e objetivos organizacionais também, como algo meramente formal. Vou definir uma missão porque a empresa tem que ter uma missão. E a gente esquece que não tem que ser assim. A missão existe e tem uma razão dela existir. É a razão de ser da empresa. Então, você também tem que estar sempre condizente. Às vezes, a empresa, de fato, precisa mudar a sua missão. Mas não é o ideal que a empresa fique toda hora mudando a missão. A missão tem que ser algo muito bem pensado e que faça sentido para o resto da empresa. É por isso que ela existe. 3 ordens de estratégia. Então, tem as estratégias gerais relacionadas aos objetivos globais da organização. As específicas, então você vai pensar numa área específica que a organização está precisando mudar.
Geralmente você tem, todas as áreas precisam ter algum grau de mudança, mas vai ter aquela que vai ser crítica e que vai precisar de certa urgência para você mudar e você vai implementar seus esforços nessa área. E as funcionais? Aqui, quando fala em áreas funcionais, a gente está falando assim, do setor de marketing, quando a empresa está organizada com uma estrutura organizacional funcional. Tem aqui no canal aula sobre isso. Porque pode ser diferente assim, de uma área específica, dependendo da estrutura organizacional. A empresa pode estar com outra estrutura organizacional. Tá? Estratégias gerais. Então, você tem estratégia de concentração, foco em um único produto ou prestação de serviço. Estratégia de estabilidade. A organização procura mudar para manter seu produto ou serviço. Então, é estabilidade porque ela busca aqui manter. Ela vai, porque às vezes você tem um produto ou serviço, mas você precisa estar mudando para manter. Assim, para se defender de ataque de concorrente, por exemplo. Estratégia de crescimento. Estratégia mais comum perseguida pelas organizações que se orientam ao mercado. Ela não quer só manter o produto ou serviço, a fatia de mercado, market share desse produto ou serviço. Ela quer expandir. E tem a estratégia de redução das despesas. Então, a estratégia de redução de pessoal, diminuição de estoque, corte de gasto, enfim. Normalmente, no processo de mudanças, as estratégias são combinadas. Não quer dizer que eu escolhi essa aqui, então as outras não me interessam. Geralmente, não é só assim, você combina elas. Você tem estratégias específicas, podem ser relativas aos concorrentes, aos fornecedores, clientes, produtos e serviços. Aqui estava específico, numa área específica, mas também pode ser, inclusive, fora da empresa. Vou colocar aqui, porque isso é importante. Tá? E aqui está mais claro, né? Porque pode ser os concorrentes, os fornecedores que estão fora da empresa ou dentro da empresa. Tá? Área específica fora ou dentro da empresa. Então, mais nessa conotação. E as estratégias funcionais, relacionadas às áreas funcionais. Aí sim, olha, vem a área financeira, recurso humano, o operacional, a produção, que são áreas das chamadas funções administrativas. E tem um gráfico aqui que é interessante. Escolha a forma de introdução da estratégia. Ele é baseado na persuasão e na ajuda, e nas consequências de curto e longo prazo aqui. Então, você pode fazer uma gestão de mudança, implementar isso até de forma lenta, porque aí você vai ter menos persuasão e vai mais ajudar seus colaboradores. Então, você está querendo... Qual a estratégia que você vai adotar? Uma estratégia de dar mais informação e tentar mudar ali o comportamento aos poucos, através da informação. Ela é mais lenta. No outro lado, nós temos aquela que você meio que impõe uma mudança. Então, tem mais persuasão e menos ajuda. Você vai estabelecer uma política, vai tentar facilitar, mas mesmo que tenha aí uma determinação, né? Você não vai só agir com informação e esperar que todo mundo mude lentamente. Você vai impor e facilitar para que eles mudem, mas de forma tanto quanto imposta. Esse tipo aqui de implementação rápida, ele tem consequências de curto prazo, positivas ou negativas, porque se for muito imposto, você não pode não conseguir seu objetivo se o pessoal não gostar de toda essa imposição, tá? Já quando é uma implementação lenta, mais no sentido de informação do que da imposição, ela tende a ter um prazo maior. Então, isso é o ponto negativo, porque ela pode demorar para ter resultado, mas ela também vai ter menos conflito, porque você vai explicando aos poucos para os funcionários. Qual é a melhor? Depende. Porque às vezes você precisa de fato ser rápido em implementar a mudança. Aí vai ter que fazer algo mais impositivo, vai ter que ser mais autoritário. Em outros momentos, não. Você tem mais tempo disponível e essa opção aqui vai ser melhor. Os métodos de mudança eles são 4 aqui, né? Tecnológico, envolve a mudança por uso de tecnologia. Então, atualmente é obrigatório, porque a tecnologia está sempre mudando. Então, as pessoas vão ter que estar aprendendo. Né? Por exemplo, nós professores, né? Antes mesmo da pandemia, mas principalmente com a pandemia,
tivemos que aprender, a sua grande maioria, a usar ali as plataformas digitais, né? Google Meet. Os alunos também tiveram que aprender bastante. Aqui, eu como professor do YouTube, chamado EduTuber, né? Aprendi a usar muita coisa aqui, então você tem, mas isso viria, mesmo se não fosse a pandemia, mas com a pandemia foi acelerado. Estrutural, visa a mudança nos papéis, funções, burocracia institucional. Então você vai mudar a estrutura organizacional. Então essas são as dimensões, olha, a complexidade, formalização, centralização e coordenação, tá? Gerencial, mudar as regras de relação entre os funcionários da organização. Então, novos métodos de recompensa, salário com renda variável, né, com produtividade, com base em meritocracia, pode ser alguma forma, recompensa não só financeira, mas algum benefício social, uma mudança de comportamento quanto a questão de valores até da empresa, tá? Isso também tudo inclui um ambiente de trabalho melhor, e a questão humana, esforço dirigido para mudar as pessoas. Exemplos são os cursos de capacitação. Valores necessários para a organização que pretende mudar, né? O que se deve evitar? Visão de que as pessoas são mais, não querem mudar, e as pessoas estão ali só por obrigação, só pelo dinheiro, e elas não querem colaborar com a empresa. Isso pode ser verdade, eu não estou dizendo que todo mundo tem que acreditar que todo mundo é bonzinho. Mas se você partir desse pressuposto de que todo mundo é mal, você não vai acreditar em nada, né? Você vai ser desconfiado com tudo e você não vai conseguir gerir uma organização dessa forma. Você tem que confiar nos seus subordinados. Você tem que também transmitir confiança. Resistir às diferenças individuais, porque isso você tem que saber lidar com as diferenças, né? Uma questão aí de você ter aqui certa ética, né? Tem uma palavra que é melhor para isso, não estou lembrando agora. Empatia, essa é a palavra, empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, é saber que o outro é outro e possui outras realidades que você não tem. Né? Então não é se colocar você com a sua realidade, se coloca no lugar do outro. Você tem uma história diferente. É você buscar ao menos entender a história daquela pessoa para aí sim, depois tentar se colocar com a cabeça dela no lugar dela. É bem difícil a empatia. Então é muito mais difícil do que se pensa por aí. Demonstrar sentimentos pessoais, você tem que evitar, tá? Levar para o lado pessoal, as relações profissionais, tem que sempre tem que estar evitando, separar o que é pessoal do que é profissional. Comportamentos falsos devem ser evitados, a desconfiança, eu acabei de falar isso, né? O medo de correr risco, o medo excessivo de correr risco. Medo já traz um excesso, tá? Então, assim, um excesso de querer evitar risco é ruim. ênfase em competição. Porque se você só pensar em competição, isso leva a um certo desgaste. E, na verdade, o paradigma é pensar muito mais em cooperação. Já está do outro lado. O que se deve promover? Aqui são opostos, né? A visão de que as pessoas são boas, aceitar e utilizar a diferença. Olha só, utilizar diferenças. Então, usar isso para o bem, né, da organização. Expressão dos sentimentos, comportamentos autênticos, a confiança, a coragem de correr riscos calculados e a ênfase na cooperação.